a falta de clareza da minha missão que faz eu colocar os pés pelas mãos. Quando nós sabemos quem somos em Deus, nós temos clareza no nosso chamado. Nós temos consciência de quem nós somos para Deus. Nós temos consciência de quem nós somos para os homens. Se eu não tenho uma identidade com clareza, eu me vulnerabilizo. Graça e paz, queridos! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Até porque, se não estiver, eu tenho certeza que hoje, com essa palavra, o Senhor vai trazer respostas para você, trazer respostas para a tua vida, trazer respostas, quem sabe até para a tua família e para o teu ministério. Nós estamos debruçados no livro de Efésios, onde a cada vídeo nós estamos destrinchando versículo por versículo as revelações que essa epístola, que também é chamada de Rainha das Epístolas, ela nos traz de uma maneira muito rica e muito preciosa. Queridos, nós começamos desde os últimos vídeos e aqui em cima você pode ir nesse card, você pode acessar os primeiros vídeos que são muito importantes. Os primeiros vídeos nós estamos trazendo a introdução, nós estamos trazendo uma visão panorâmica da cidade de Éfeso, de como Paulo ele escreve essa epístola, de como Paulo o propósito que Paulo ele tenta trazer nessa epístola. Então é importante, se você está pegando esse vídeo agora, que você conheça os vídeos anteriores, que você se inscreva no canal e acompanhe tudo o que está sendo tratado semana por semana. Mas o nosso objetivo principal é que a cada versículo o Senhor ele traga uma revelação. A cada versículo o Senhor traga algo de muito precioso sobre nossas vidas, que o Senhor traga de algo muito relevante sobre sua vida, sobre seu ministério e aquilo que o Senhor tem de resposta, porque a palavra de Deus ela é viva. O mais rico da palavra de Deus é perceber que palavras que foram escritas há talvez aproximadamente 2000 anos atrás, essas palavras estão frescas, elas estão como se tivessem sido faladas hoje, e hoje ela é trazida para você de uma maneira muito rica. Então fica com a gente, porque hoje nós estamos nos debruçando em Efésios capítulo 1, e nós estamos ainda no versículo 1. O versículo 1 vai dizer assim: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ainda no versículo 1, eu trouxe no vídeo anterior uma introdução sobre esse versículo 1 e nós já aprendemos algumas lições. A primeira é que Paulo tem o seu nome, ele tem o seu nome hebraico, que é o seu nome Saulo. Saulo, que quer dizer aquele que foi muito desejado. Nós também trouxemos aqui o entendimento de que Saulo quer dizer aquele que foi conquistado com oração. Esse nome Saulo é da mesma origem do nome Saul, o nome daquele que foi ansiosamente desejado. Nós entendemos que Paulo ou Saulo, ele era alguém que não tinha problema de autoestima, ele não tinha problema na sua formação. Foi formado aos pés de Gamaliel, ele era hebreu de hebreu, porém ele tinha cidadania romana, era um homem muito influente, ele era alguém que dentro do contexto religioso, os próprios religiosos tinham nele uma grande expectativa. Mas de repente, esse homem no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Nesse encontro com Jesus, ele descobre que mesmo que diante dos homens ele fosse o desejado, ele fosse o querido, não tivesse tido problema de autoestima, mas ele também descobre o quanto ele é pequeno diante do Senhor Jesus, diante de Yeshua. E nesse encontro com Jesus, ele percebe o seu chamado, ele percebe a sua missão, ele entende quem ele é, mas ele entende quem ele é diante de Deus. Quando Paulo ele vai dizer, eu, Paulo, e Paulo quer dizer pequeno.
Ele estava assumindo uma identidade grega, do nome grego, uma identidade romana. Esse era o seu nome grego. E Paulo vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim: olha, eu sou pequeno. Eu sei que eu sou pequeno diante de Deus. Eu sei que eu sou pequeno diante da grandeza daquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu sei que eu sou pequeno no meu chamado. Eu sou pequeno porque Jesus Cristo me chamou. Mas ele também vai dizer: mas eu sou apóstolo de Cristo. Sabe o que é que ele quer dizer? Eu tenho minha consciência com Deus. Eu sei para o que eu fui chamado. Eu sei quem eu sou diante daquele que me chamou. Eu sou Paulo, eu sou pequeno. Porém, quando ele afirma logo depois: mas eu sou apóstolo de Cristo, ele está mandando um recado para quem está lendo. Eu sei quem eu sou, mas eu também não sou bobo. Não é o fato de eu saber quem eu sou diante de Deus que te dá o direito de me tratar como bobo. Sabe, queridos, nós precisamos ter um equilíbrio muito grande. Nós precisamos saber quem somos diante de Deus. Nós precisamos saber o que somos diante de Deus. Mas nós precisamos também entender que aquilo que somos diante de Deus não dá o direito que ninguém menospreze a palavra, ninguém menospreze o chamado, ninguém menospreze a unção que está sobre nós. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é muito comum o desequilíbrio da identidade. O desequilíbrio da identidade é algo muito comum nos nossos tempos. E eu sempre chamo a voz da consciência para conversar comigo. A voz da consciência é uma voz que entra sempre comigo conversando, porque ele representa você que está em casa. Você que está agora no seu celular, talvez no seu carro, e talvez você tenha as mesmas dúvidas, e quando eu converso com ele, é como se eu estivesse conversando com você. Voz da consciência. Esse equilíbrio nós precisamos cultivar. A nossa consciência, a consciência da nossa pequenez, mas também a clareza do nosso chamado, a clareza de quem somos. Porque o que talvez tem muitas pessoas em casa, que elas vivem a esse desequilíbrio de identidade. Ora, a consciência de quem é diante de Deus faz com que ele vá para a consciência da humildade. Mas esse extremo permite com que pessoas a menosprezem, porque esse desequilíbrio faz com que ela também não tenha o entendimento de quem ela é diante de Deus. E aí fica esse desequilíbrio. Eu estou sendo humilde, então eu estou tendo que tolerar certas coisas, então eu tolero que as pessoas menosprezem o meu chamado porque eu sou humilde, mas eu também não posso ser orgulhoso. Ou se eu assumir a minha posição, o meu ministério, o meu chamado, eu estou sendo orgulhoso. Esse conflito é desafiador, não é, voz da consciência? Com certeza, praticamente pisando em ovos, equilibrando pratos, e se não tiver esse equilíbrio, a gente fica numa constante de quem a gente vai querer agradar, ou a gente agrada a Deus ou a gente agrada os homens. Então fica também essa dúvida, que fica também a pergunta para o Senhor: como é que a gente pode fazer então, pastor, para a gente poder vencer esse tipo de questão? Porque essa falta de equilíbrio pode nos levar para diversos extremos. E a gente pode gerar também uma confusão em relação a esse desequilíbrio do nosso ministério. E vou até pincelar aqui uma coisa que o Senhor nos ensina, e quem está agora assistindo ou ouvindo a gente pode até aprender sobre a questão dos pilares de prioridade sobre a nossa vida, porque a gente pode até atravessar algumas coisas. Não sei se é interessante até perguntar, porque nas prioridades nesse desequilíbrio eu posso deixar minha família de lado, eu posso priorizar meu ministério ou deixar Deus em segundo plano. Como é que eu posso melhorar essa questão, pastor, para eu não ficar pisando em ovos e dentro dessa estrutura toda eu seguir uma vida até saudável diante de Deus? Bom, vamos lá, vamos tentar responder a pergunta aí da voz da consciência, que talvez seja a sua. Quando nós sabemos quem somos em Deus, nós temos clareza no nosso chamado. Nós temos consciência de quem nós somos para Deus. Nós temos consciência de quem nós somos para os homens. Nós precisamos entender, como Paulo diz em Efésios 1, eu sou pequeno, Paulo, mas eu sei quem eu sou.
eu sou apóstolo de Cristo. E eu sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com os santos fiéis em Jesus Cristo que estão na cidade de Éfeso. E ele faz mais uma afirmação. Ele diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu preciso saber o meu posicionamento. Eu preciso saber a minha missão. Eu preciso saber quem eu sou diante de Deus. Eu preciso saber quem eu sou diante dos homens. Eu preciso saber me posicionar para que eu viva uma vida de equilíbrio para com a minha família, para com o meu ministério, para com o meu bem-estar próprio, porque eu preciso saber cuidar de mim mesmo, e até para com a minha vida secular. Eu preciso entender essa dinâmica, porque quando eu entendo essa dinâmica, eu consigo colocar, como diz no popular, eu consigo colocar os pingos nos is. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Atos capítulo 19, versículo 15, vai nos trazer uma revelação interessante sobre um personagem, ou personagens a quem a Bíblia chama de os filhos de Seva. Você pode ler para mim, voz da consciência? Claro, vou ler aqui para o senhor, a partir do versículo 15. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Olha que coisa interessante. Sabe do que é que esse texto está falando? Está falando dos filhos de Seva, que tentaram expulsar um demônio, o espírito maligno que se apoderava da vida de um homem. E quando ele tentou se apoderar da vida, quando esses filhos de Seva tentou expulsar esse espírito maligno, ele disse: olha, em nome do Jesus a quem Paulo serve. E o demônio respondeu: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem é você? A nossa identidade, ela precisa ser clara para nós, precisa ser clara para as pessoas que nós convivemos, e ela precisa ser clara no mundo espiritual. Se eu não tenho uma identidade com clareza, eu me vulnerabilizo, tanto no mundo espiritual, eu me vulnerabilizo com a minha família, eu me vulnerabilizo com as minhas decisões, eu me precipito. É a falta de clareza com quem eu sou, a falta de clareza de quem eu sou, a falta de clareza da minha missão que faz eu colocar os pés pelas mãos. E muitas vezes colocando os pés pelas mãos, abrindo legalidade no mundo espiritual. Deixa eu tentar explicar para você. Existem ordens de prioridades na nossa vida. Nós entendemos que coisas precisam ser priorizadas. Nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, a nossa vida devocional, a nossa vida de relacionamento, nós precisamos entender o cuidado pessoal, porque se eu não cuido bem de mim, eu não tenho como cuidar do próximo. Eu preciso entender o cuidado com a minha família. Eu preciso entender o meu posicionamento e o cuidado com o meu ministério. Eu preciso entender o cuidado com a minha vida secular. Eu preciso colocar cada coisa no seu devido lugar. E se eu entender essas ordens de prioridade, eu vou ter um equilíbrio na hora de lidar com a minha vida. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, ele está deixando em primeiro lugar algumas coisas muito claras. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para ler. Ele está dizendo aqui, olha, em primeiro lugar, quem eu sou? Eu sou Paulo. Em segundo lugar, o que eu sou? Eu sou Paulo, pequeno, mas eu sou apóstolo de Cristo. Eu sei quem eu sou. A terceira coisa, eu não sou apóstolo de Cristo porque eu decidi. Eu sou pela vontade de Deus. É Deus quem me levantou para o meu ministério. Eu não estou aqui em uma aventura. A terceira coisa, eu sei para quem eu estou falando. Eu não estou falando com qualquer um. E quando nós temos consciência da nossa identidade, nós identificamos com quem falamos e sabemos o que estamos dizendo e para quem estamos dizendo. E ele prossegue dizendo: graça e paz. E eu só vou falar sobre esse versículo 2 no próximo vídeo, porque infelizmente o meu tempo está acabando. Olha, nós estamos ainda mergulhando no início da epístola de Paulo aos Efésios.
Nós vamos nos debruçar versículo a versículo. Essa é uma exposição, versículo por versículo. E essa exposição, ela gerou um livro. O livro chamado Um Pouco Mais Profundo. Esse livro está do lado de cá. É isso? Está do lado de cá o livro. E agora você pode ter a oportunidade de adquirir esse livro. Porque tudo que eu estou ensinando, ministrando para vocês está nesse livro. Versículo por versículo. E você pode adquirir por esse QR Code que está aqui embaixo. Você vai entrar na plataforma da Editora Eagle. E quando você entrar nessa plataforma, você vai ter a oportunidade de adquirir com frete grátis para todo o Brasil. Agora entenda o que eu vou dizer para você. Por favor, compreenda isso. Nós estamos nos debruçando, versículo por versículo. Mas eu não tenho o objetivo de esgotar esse assunto aqui. Mas para que você possa chegar até aqui onde nós chegamos, é importante que você volte lá nos primeiros vídeos. E se você chegou no canal agora, eu quero te pedir que você faça algumas coisas. Primeiro, dá um like. Tá vendo aí embaixo onde tem o joinha? Vai lá, clica nele. É importante que você faça isso para que o algoritmo entenda que esse vídeo ele é relevante, ele possa mandar esse vídeo para outras pessoas. A segunda coisa que eu vou pedir para você, inscreva-se no canal. Porque quando você se inscreve no canal, você vai fortalecendo essa plataforma, você vai fortalecendo esse canal e você vai nos ajudando a fazer com que essa palavra, que é o conhecimento da palavra de Deus, chegue a outras pessoas. Também tem um sininho aí, clica nele, deixe como todos os vídeos, clica nele para que ele possa te notificar em todos os vídeos. Participe conosco. Se você puder e tiver tempo agora, vai aqui, tá vendo aqui? Aqui tem um card. Ele vai te direcionar para os primeiros vídeos. Vem acompanhando desde a introdução. Quando nós introduzimos, falamos sobre a cidade de Éfeso. Nós falamos sobre a importância da cidade de Éfeso. Trouxemos algumas introduções. E aí nós agora começamos a nos debruçar. Então vai lá, acompanhe, assiste desde o primeiro. E em cada vídeo deixa um like lá. Vem assistindo para que você chegue até aqui e você possa dar prosseguimento. Esses vídeos, eles são esse mesmo livro. O mesmo livro que é um pouco mais profundo, versículo por versículo, estamos tentando trazer eles para vocês em videobook. Infelizmente o meu tempo chegou ao fim. Chegamos no final e espero que você possa estar conosco no próximo vídeo. Shalom, Deus abençoe vocês. Te aguardo no próximo vídeo.